dele, de louvar o nome dele de maneira bem livre nesse país ainda. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos a Deus e agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, a Deus, não têm fim. Nós louvamos a Deus e agradecemos o Teu nome, pelo privilégio, pela liberdade que temos de estarmos aqui na Tua casa, para conversarmos a respeito das coisas da Tua palavra e daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, na nossa vivência, na nossa caminhada aqui nessa terra. Querido Deus, queremos suplicar que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos capacite a entendermos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. São necessidades diferentes, pessoas diferentes, mas a palavra é a mesma. Mas que o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra ao nosso coração, conforme aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisa. Capacita a cada um de nós a entendermos a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, no decorrer desse dia e tudo que temos ainda para fazer. Que o Teu nome seja honrado e glorificado através da nossa vida, Deus. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a ser exemplos, como foi Jesus para nós. Que as pessoas possam ver em nós a pessoa de Cristo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a nos esvaziarmos de nós mesmos e a enchermos, ó Deus, daquilo que só o Senhor pode nos dar, que é a estatura de Cristo, sermos parecidos cada dia mais com Ele. Perdoa, Deus, as nossas faltas. Ajuda-nos a viver uma vida que agrade ao Teu coração. Eu te peço e te agradeço. Não porque sou merecedora, mas é no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Então, irmãos, de novo, eu estava na primeira aula, estou aqui de novo. Nós estamos estudando esse quadrimestre, o comportamento do crente, princípios bíblicos de ética cristã. Nós fechamos domingo atrasado, né? Cristão em tempo integral, né? Que falava sobre a questão da mordomia, daquilo que a gente precisa ser. E na semana passada a gente começou falando sobre ética. Alguém estava aqui na semana passada? Quem estava? Quem lembra? O que a gente fez? O que a gente estudou na semana passada? Vocês lembram? Princípios. Nós estudamos na semana passada, ó, o título da lição foi Doutrina Bíblica e Ética Cristã. Ética cristã e doutrina podem andar separadas? Não, né? Porque a doutrina fundamenta a ética, né? A doutrina é o que a gente poderia pensar em uma teoria, né? E a ética é a vivência dela, né? Mas para que ela seja uma ética cristã, porque não é qualquer ética, né? É a ética cristã. Ela precisa estar baseada em princípios, e princípios não é qualquer princípio, é o princípio bíblico, né? Então a gente começou a trabalhar isso na semana passada. Nós falamos sobre a ética pessoal, que é como eu trabalho, né? Como eu me vejo, né? Quem sou eu nesse processo, como eu devo cuidar de mim. A ética social, que são eu e as minhas relações. E o último foi a ética teísta, que é o meu relacionamento com Deus. E na semana passada o Zé Augusto colocou a cruz aqui, né? Indicando exatamente isso. O relacionamento de Deus com o homem e do homem com o homem. E a gente sabe que esse relacionamento aqui vai estruturar esse aqui. Vocês concordam comigo? Foi isso que nós estudamos na semana passada. O meu relacionamento com Deus, da minha intimidade com Deus, vai depender e ele vai ser uma caixa de ressonância com o meu relacionamento com o homem. Gente, eu acho que esse negócio já está ligado? Tá ligado? Ele veio aqui, ó. Então tá bom. Eu prefiro que ele tivesse assim. Então, o que acontece? Para que essa ética cristã ela se estabeleça dentro dos parâmetros
dos princípios bíblicos, eu primeiro preciso me relacionar com esse Cristo. Tá? Porque desse relacionamento vai... Porque a gente sabe que os 10 mandamentos foram resumidos em quantos? 2. Que resumo é esse? Amarás todo o teu coração e ao próximo. Então, os 4 primeiros trabalhavam o relacionamento do homem com Deus e os 6 do homem com o homem, que se resumem nesses 2. Por isso a cruz. Que é na cruz de Cristo, que é através da cruz e pela cruz, e com a cruz, que temos uma vida diferente, e se temos uma vida diferente, vamos também ter relacionamentos diferenciados, a partir da experiência que cada um de nós tem com Cristo, ou teve com Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade sobre os princípios bíblicos da ética cristã, no texto de Filipenses 4, de 1 a 9. A ideia era fazer uma divisão de grupo, mas não vai dar porque seriam 6 grupos para a gente trabalhar especificamente. Quem leu a lição fala sobre as 6 condutas éticas do cristão, né? Que está lá em Filipenses 4, versículo 8. Mas eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Filipenses 4. Vou ter que fazer uma outra dinâmica aqui, porque não vai rolar mesmo que foi de manhã. Então vamos ler Filipenses 4, de 1 a 9. Podem começar a ler. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo Sintique que sintam o mesmo no Senhor. A ti, fiel companheiro de Júlio, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Regozijo-me sempre no Senhor. Outra vez, regozijo-me. 6. Seja vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Agora eu quero que vocês... Eu botei outro texto aqui, porque eu acho que o capítulo 4, o livro de Filipenses, a igreja de Filipos foi a primeira igreja formada na segunda viagem de Paulo, primeira igreja da Europa. Tá? Possivelmente ele escreveu essa carta quando ele estava preso, né, com os guardas romanos lá, e ele escreve essa carta, segundo os comentaristas, é uma das cartas mais amáveis, mais afetuosas de Paulo para essa igreja. E em cada capítulo, sugiro os irmãos, como eu fiz de manhã, leiam em casa hoje o livro de Filipenses, porque só tem 4 capítulos, tá? E em cada capítulo vai trabalhar um conteúdo. O primeiro capítulo trabalha a alegria de viver em Cristo. O segundo capítulo trabalha a alegria de servir ao Senhor. O terceiro trabalha a comunhão. E no quarto, a alegria da recompensa, que é a vida eterna. Então, assim, ele vem trabalhando vários conteúdos. E dentro desse conteúdo, ele também trabalha algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Filipos.
tá? Como a exemplo do que estava acontecendo também, do que aconteceu em Corinto, essas coisas todas. O que acontece hoje também nos nossos dias? Que era os cristãos, os judeus cristãos, querendo que eles para que tivessem a salvação, que se circuncidassem. Dá de novo aquela mesma fala. O outro grupo que estava lá, era um grupo que estava querendo, assim, levando as pessoas a acreditarem que o conhecimento puro e simples poderia dar a salvação. Tá? Os helenistas, por conta do contexto do período de Roma, de toda da sociedade romana, uma sociedade mundana, uma sociedade que valorizava o belo, a vaidade, o que é bonito, o que é o conhecimento, né? Porque meu irmão tinha um irmão de manhã que me ajudou muito nisso, que ele conhece essa questão de filosofia, então, filosoficamente baseado em todas as teorias, os pensamentos de Platão. Então, o conhecimento iluminava e dava eles tinham a ideia de que o conhecimento salvava. E a gente vem Paulo, e eu digo, por isso que eu botei ver capítulo 2, 5 a 10, Paulo não. E vem Cristo com uma outra visão. Se era valorizado a vaidade, o belo, a arrogância, isso era uma virtude. Vem Cristo com uma outra visão de pessoa e de mundo que definitivamente não batia com a visão do mundo da época e não bate com a nossa visão hoje. Que nós estudamos na semana passada os tipos de ética. Ética humanista e a ética naturalista. A ética humanista, o foco é o ser humano e o prazer dele. O objetivo é a felicidade. Eu quero e tenho o direito de ser feliz. E a outra é a naturalista que, como o próprio nome diz, vence o mais forte. Né? Aquela ideia do predador, então quem é mais forte vence. Então, essas são alguns pensamentos que permeiam a nossa realidade hoje, a nossa sociedade hoje. Então, esse é o contexto da igreja de Filipos. Não se esqueçam que a gente está trabalhando com pessoas crentes, que é um espaço como esse aqui. Vamos imaginar, é uma igreja. Tá? Tem problema lá com as duas mulheres, lá com a Cintia, que algum problema de relacionamento, possivelmente, né? Que Paulo está falando, dá uma cuidadinha deles aí para elas poderem ter imunidade no falar, no pensar, na conduta. E aí eu quero que os irmãos abram as Bíblias de vocês em Filipenses 2, 5 a 10. O que eu estou pedindo isso? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Continua 6. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Oi. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Por que eu fiz esse paralelo? Irmãos, a base da nossa ética cristã, Cristo. O que você vê aí? O que a gente vê? Vamos pensar no mundo romano. O imperador era o Deus. Então, tudo que era poder era atraente. Era o desejo de todos. O que era o servo? O nada. Naquela sociedade, era o nada. Ele mandava, ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que o seu dono queria. Esse é o contexto. E aí a gente vem, forma uma igreja e começam as briguinhas, começam as discussões, porque tem que fazer assim, para você ter a salvação, você tem que se circuncidar, você tem que continuar seguindo a lei.
E aí vem outro, não. Você não precisa ter fé em Cristo. Basta você ter conhecimento, porque é algo que estava no entorno. E aí vem Paulo e fala sobre a pessoa de Cristo. E aí a gente, vamos pensar lá nos evangelhos, como é que foi como que Jesus agiu, né? Como que ele fez no ministério dele, né? O que ele fez? Quais eram as palavras dele? Eu vim para os doentes. Eu vim para servir. E aí a gente traz à memória aquele evento que ele lavou os pés, já na parte final, dando um exemplo. Claro que não é para a gente lavar, a ideia era de serviço. E hoje, irmãos, essa ideia que a gente tem, que nos cerca hoje, de servir o outro. Vamos pensar. O texto que a gente leu fala que ele deixou o seu lugar de conforto e de glória. Fez-se homem e habitou entre nós. O que ele abriu mão, irmãos? Vamos pensar um pouquinho. O que ele abriu mão? Vamos pensar. O que vem na mente de vocês que ele abriu mão? Porque a palavra fala da glória, o poder que ele tinha, a autoridade humanamente falando, né? Isso fez homem. Isso. O que fala lá em Isaías, irmãos? Do servo sofredor, ele não tinha parecer nem formosura. Ou seja, não era atraente. Não era atraente. Como é hoje, irmãos? Como a gente pensa essa realidade da pessoa de Cristo, a realidade do mundo romano, do contexto da igreja de Filipos, para o nosso dia hoje, para o que a gente vivencia hoje. Como a gente traz essa ideia de serviço, mas não é só a ideia de serviço. Ele fez alguma coisa, ele obedeceu. Né? Ele se humilhou, ele obedeceu. Como a gente traz isso para esse cotidiano nosso? Como é que é hoje a sociedade, irmãos? Como as pessoas se pensam e pensam o mundo? Você é valorizado pelo que você tem ou pelo que você é? Pelo mundo é pelo que tem. No entanto, a Bíblia fala, Jesus fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. É essa escala de valores que nós temos hoje, estabelecida nessa sociedade? Não. Então, de novo, não só no passado como agora, de novo nós estamos nadando contra a corrente. E o desafio de estabelecer princípios bíblicos na nossa ética, na nossa vivência, na nossa prática diária, é desafiador, continua sendo difícil. Continua sendo um desafio para cada um de nós, mas é possível, exatamente por conta de Cristo. E é isso que nós vamos pensar um pouquinho agora. O versículo 8 fala sobre 6 condutas éticas que precisam permear a nossa vida, precisam fazer parte da nossa vida. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. Alguém aqui fez a leitura diária durante a semana? Não. Então, a leitura diária dessa semana foi para ler o Salmo 119 todo. E o que bate o Salmo 119, gente? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Os meus estatutos. Fala assim, os seus estatutos, os seus mandamentos estão no meu coração, lâmpada para os meus pés. Se você ler o Salmo, todas as palavras, se não estatuto, mandamento, palavra, todas, com o mesmo significado, o mesmo objetivo. O Salmo 119 é todo sobre isso, os princípios. Logo, o que a gente precisa para vivenciar está aqui. E vamos pensar agora no que Paulo vai nos ensinar hoje. Vamos lá, voltando lá, deixa suas Bíblias abertas no versículo de Filipenses 4, versículo 8.
Porque isso a gente vai começar a pensar um pouco sobre isso. Depois que ele falou sobre a alegria de servir, como eu falei para os irmãos, sobre a alegria de viver, sobre a alegria de servir e sobre a alegria da comunhão, aí no 4 ele vai falar sobre a alegria da recompensa. Tanto que o capítulo que a gente começa, que a gente leu, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Portanto, para fechar um conteúdo que ele já deu, por isso que eu pedi para vocês em casa, leiam Filipenses, que são apenas 4 capítulos, que vai ficar muito mais claro esse entendimento dessa parte final do texto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Porque ele vem trabalhando comunhão, ele vem trabalhando o que é servir, a alegria de servir ao Senhor, mesmo em circunstâncias adversas, porque Filipenses também trabalha sobre isso. É nesse texto que fala que eu sei passar a necessidade, porque ele trabalha sobre essas questões. Então, é importante que os irmãos leiam. Mas hoje a gente vai focar 8. Vamos lá. Primeiro princípio ético. O que é verdadeiro? O primeiro princípio de ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. A verdade, qual é o contraponto da verdade? Irmãos, eu gosto muito de trabalhar com essa Bíblia, trabalha desse jeito, eu acho legal isso, porque isso ajuda a gente a entender. Qual é o contraponto da verdade? Mentira. Quem é o pai da mentira? O que a Bíblia fala? Que a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração, porque ele te engana, ele mente. O que tem a ver o comportamento ético, tudo que é verdadeiro? Qual a relação de verdadeiro com o nosso comportamento? Aqui eu vou ter que fazer diferente, porque com a quantidade de gente eu tive que abortar a ideia do grupo. Vamos lá, vamos pensar sobre verdade. O que é verdadeiro? Quem é a verdade? O próprio Cristo. Para quem? Ela é verdade para quem? Para todo mundo. Todo mundo? Querendo ou não, né? Tá, a verdade veio para todo mundo, mas ela é essencialmente verdade para todo mundo ou ela é para mim? Entenderam? Porque a gente, todas essas condutas éticas que a gente está falando no versículo 8, são condutas que muitas pessoas desenvolvem e não são cristãs. Vocês concordam comigo? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, vocês concordam comigo. E às vezes, melhores até do que nós. Né? Mas o que fundamenta seguir? O que me faz diferente essa ética cristã dos lá de fora? O que me faz diferente? Por que eu faço isso? Eu tenho fé, porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu quero agradar uma pessoa que é muito importante para mim, que eu amo, que é Cristo. Voltando ao texto que eu li, que nós lemos de Filipenses 2, 5 a 10. Essa entrega de Cristo, esse esvaziar-se, que me inspira. Ele me deu exemplo. Por isso que eu resolvi atrelar esses dois textos, porque senão essa conduta ética que Paulo fala, ela fica esvaziada se a gente colocar num contexto geral. Mas se a gente puxar para a ética cristã, para o que Cristo estabeleceu para a gente e trouxe na cruz do Calvário, ela tem sentido. Ela vai ter sentido, né? Então, o que é verdadeiro? Jesus Cristo é o caminho à verdade. Ele mesmo diz que Ele é a verdade. Né? Por mais que a gente possa achar que a gente é arrogante porque a gente diz que Cristo é verdade, mas é isso que eu creio. É nisso que a minha fé está fundamentada, a nossa fé está muito fundamentada nisso. Em que mais essa questão da verdade deve se manifestar na nossa vida cotidiana? Porque falar sobre Cristo como verdade é legal, mas eu quero saber como isso se materializa hoje. Nas atitudes e nas ações. Nas atitudes e nas ações. Mas eu quero mais. Concretamente. Então, é perigoso porque nós temos a tendência de fazer porque pertencemos e porque temos que fazer. Mas se a gente for olhar os 2 versículos antes aqui, ele fala, não anda ansioso, papapá, e aí ele dá a sequência e ele diz,
E a paz de Deus, tá? E aí ele vem sentenciando como devemos viver, porque já somos amigos da verdade, já fomos feitos por causa dele, participantes dessa verdade. Então é a atitude, porque eu já nasci de novo, não para nascer de novo. E fique claro isso, legal. Eu não faço as coisas para ser, eu faço porque eu sou. Entendeu? Por isso a motivação é diferenciada. Eu faço porque eu já sou salva. E isso transborda em mim de maneira que eu desejo ser parecida com Cristo. Isso transborda em mim no sentido de que eu desejo seguir a esse Cristo. E é a questão da ideia do discipulado também. A gente precisa entender, por isso que eu falei que essas condutas, elas se aplicam para toda pessoa. Mas ela vai ter um sentido diferente para mim e para você, que temos a Cristo como nosso Salvador. O que eu faço por causa, porque, não para ser, mas por causa dele. Então, o objetivo é diferenciado. É assim, interessante isso que o irmão falou. Bom dia, irmãos. Assim, ouvindo tudo isso, essas qualidades, né? Enfim, essas características que a gente vê aí, a gente acha na sociedade realmente, né? Pessoas que são verdadeiras, pessoas que são honestas, pessoas que procuram viver de acordo, né, com uma moral e enfim, com valores e princípios e tal. Mas elas fazem às vezes não, elas fazem por muitas questões que não necessariamente é por causa de Cristo, porque Cristo não é verdade para elas, embora seja verdade para todos, né? Assim, como essência. Mas quem nos capacita então para fazer, olha o que o irmão falou, não é para a gente ser, porque a gente é. Se eu já conheço a Cristo, então eu tenho condição de fazer tudo isso para Ele. Porque sem Ele a gente não consegue fazer isso, porque nós somos pecadores. O nosso coração nos direciona para o mal. E a sociedade diz, às vezes eu brinco com as minhas filhas, né, que a gente quer ser rebelde ou contra a cultura, não existe nada mais contra a cultura do que o cristianismo, né? E vocês estão bem, porque sendo cristã, você é exatamente contra a cultura e rebelde em relação ao que o mundo diz, né? Você anda na contramão do mundo. Porque essas questões nós não conseguiríamos fazer sem Jesus, sem esse entendimento da verdade. E quem é a verdade, né? Porque o mundo diz que os homens são bons, essencialmente. Mas a Bíblia diz que não, nós essencialmente não somos bons. E a gente, às vezes, é atingido por teologias, e a da prosperidade é uma delas, que elas deturpam o nosso entendimento. Então a gente acha que é por nossa causa, é por minha causa. Não sei se vocês já assistiram ou já ouviram muitos, entre aspas, pastores coaches, que é uma profissão legítima, mas que trazendo isso para a questão do Evangelho, ela é sempre assim: você, Deus vai te honrar, Deus vai te dar tudo que você quer, você. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre Jesus. Ele é o centro, né? Ele é o centro, Ele é soberano na minha vida. Essa é uma ética humanista. Essa é uma ética humanista. E Ele é quem me dá a condição de fazer e de viver Filipenses 4:8. Ele é quem me dá a condição de eu sozinho não consigo. E quando eu consigo sozinho, é orgulho. É performance. Né? É performance. É orgulho. Olha como eu sou honesto. Vamos lembrar de Eclesiastes, Salomão dizendo, olha só, não há justo. Não adianta você querer ser o justo do justo, porque você é pecador. Uma hora você escorrega. Mas a tua motivação é de viver isso. Embora às vezes a gente não consiga. Mas a motivação nossa é viver porque nós já conhecemos a Cristo. Porque nós já somos. Isso é muito interessante, né? E como estar aqui juntos, né? Contribui para essa maturidade espiritual, porque a gente começa a se ouvir, né? Ouvir o que o outro diz. Então, como puxando aqui um pouco a sardinha para a brasa, né? Da educação, do ensino na igreja, como isso aqui é importante, né? Porque aqui, no momento do culto, a gente ouve.
mas nesse momento aqui a gente fala, né? E quando a gente fala, a gente, poxa, olha só, você falou um negócio, olha só, nossa, é mesmo, olha, o irmão falou isso. E não é, e aí a gente vai equacionando os pensamentos, direcionando para... Por isso é interessante a questão do estudo da ética, né? Ética, o mundo tem ética. Todo mundo tem ética. Tem empresa que tem ética. Está lá a lista ética da empresa. Ética. Mas que ética é a nossa? Baseada em quem? Na sociedade, não. Na Bíblia. Então é ética cristã. E cristão porque somos de Cristo, né? Não somos judeus. Somos brasileiros cristãos. Então é uma ética cristocêntrica, né? Um óculos cristão. Isso muda a nossa percepção de olhar, né? De ver. Desculpa, Yara. Não, muda e fundamenta. É isso mesmo. É isso Mas sem fundamento se não for nessa perspectiva. Só para terminar, a Célia falou, tem muita gente que é muito mais ética do que nós cristãos, entre aspas. Às vezes a gente dá uma escorregada, quando a gente olha para o lado, o irmão que não é cristão não deu a escorregada. Né? Mas a gente que é cristão deu. Porque ele dá muitas escorregadas, mas ele não se entende pecador. Então, aos olhos dele, ele nunca dá essa escorregada. Como nós nos entendemos e nos reconhecemos como pecadores, a gente sabe quando a gente dá escorregada. Né? A gente sabe, opa, o Espírito fala assim, poxa, dessa vez não deu, né? Passei de uma luzinha vermelha, né? Essa vez não deu, Senhor, mas vai dar da próxima, porque agora eu já vou ficar mais atento. Eu gosto quando fala que o Espírito Santo nos incomoda, né? Nossa, ele por quê? Graças a Deus por isso, porque estamos sensíveis a isso. Quando nós sentimos que nós estamos sendo justos, o Espírito Santo tem que nos incomodar. Voltemos a ter. E quando o outro irmão não, quando o nosso amigo que não é cristão tem atitudes mais corretas que o cristão, ainda assim ele é vazio no sentido de que não é para Cristo, é para ele mesmo, é para o engrandecimento dele mesmo. Então ainda assim está faltando alguma coisa, porque está faltando o essencial que é Cristo, né? E aí no caso ele está agindo por religiosidade. Por religiosidade ou por ele mesmo? Às vezes por caráter. Às vezes até por caráter. Às vezes até por boa índole, por boa formação. Só que no final da linha, isso não levará ele para o relacionamento eterno com o Cristo dessa ética que a gente busca. Exatamente. Porque tudo que a gente fizer, a Bíblia fala que a gente deve fazer para agradar a Deus, para honrar, se quer tomar, quer beber, ou quer fazer qualquer coisa, louva o Senhor. Louva o Senhor. Não é o caso dele, é por isso que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica triste, o Espírito Santo fala conosco, e aí dá aquele toque, já sei, Senhor, vacilei. Isso é bom. Nossa, isso é maravilhoso, isso é né, bom, né, irmão? Deus porque isso vai forjando em nós o caráter que Deus quer que seja forjado. E aí, exatamente isso que está escrito ali de Tito, né? Olha só, é isso que faz para a gente viver de forma sensata, justa e piedosa nesse mundo, né? Porque não é fácil, né? Então, assim, a gente, vamos ser sinceros aqui? Não é fácil. Fácil. Criar os nossos filhos, quem tem filhos, né? Viver sem mentira, né? Viver falando a verdade. Nossa, a gente vive num mundo em que a mentira virou uma ferramenta de convencimento. Ela não é mais algo ruim, né? Não, exatamente, ela não é mais algo ruim, ela virou uma coisa ela boa. pode ser necessária em alguns momentos? Pois é, a gente só fala necessária. Então é desafiador. É enlouquecedor isso. E a outra atitude é tudo que é respeitável. É a ideia daqui do que é honesto, né? De honestidade. O que vem à mente de vocês quando eu falo a palavra honestidade? Sempre. Mas hoje. Como cristão? Sim. Ser reconhecido pelo próximo, como nosso exemplo, ali para o verdadeiro cristão, ou até, não para nos engrandecer, mas para a honra de Deus, as pessoas chegar a nós e pedir uma orientação, pedir uma oração. Às vezes tem a pessoa como referência, né? Olha aquele. Porque honesto é a ideia de nobre. Isso. Nossa, é uma diferença, né? É uma diferença, uma pitada significante. A honestidade não é só que faz as coisas corretamente, certinho. Não é só isso. Amplia. É a ideia de nobreza. Ser nobre, ser elevado.
porque eu quero, pelas minhas próprias convicções ou pelas minhas próprias qualidades? Não. Porque às vezes o nosso desejo é, desculpa a expressão, chutar o pau da barraca. Vocês concordam comigo ou isso é um desejo somente? Isso acontece comigo. Não. Vamos nos colocar nos ambientes de trabalho, né? Assim, eu estou nesse ambiente de trabalho. Teoricamente é mais fácil, né? Eu estou na zona de conforto, vamos dizer assim. Mas já estive lá, né? No corporativo, no sentido de você estar com outras pessoas que não têm a mesma fé que você, né? É desafiador. É desafiador porque, assim, a honestidade, às vezes ela é vista como mal educada. Às vezes o ser sincero, não estou falando falar isso a maneira de ser grosseiro, mas usar, colocar... Sincera, né? Literalmente. Exatamente, sincero. A gente hoje tem muita dificuldade no nosso cotidiano, porque as pessoas, elas preferem, às vezes, a falsidade. Vocês concordam comigo? Faz cara de paisagem. Né? Faz cara de paisagem. Faz cara de paisagem. Aí a honestidade vai para onde? A nobreza vai para onde? E no nosso caso, ainda é mais... O caldo é mais grosso, vamos dizer assim, porque lá no início do Sermão do Monte, Jesus fala para a gente que a gente vai ser bem-aventurado quando, mentindo contra vós, disserem tudo a vosso respeito. E eu acho interessante observar que quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: procuraram tudo contra você e não encontrando nada, ou seja, a sua nobreza levou eles a mentir contra você. E então você se sinta bem-aventurado. Aí é doído demais. Mas não foi assim. Isso é a justiça, né? Mas não foi assim. Jesus ficaram procurando um monte de coisinha para poder pegar ele pelo pé. Não vai ser diferente com a gente. Então, o desafio nosso de desenvolver uma conduta ética, honesta, nobre, foi desafiador para Jesus? Foi. E vai continuar sendo para a gente. Porque às vezes vão usar de mentira para nos acusar. Entendeu? Então, essa é mais uma conduta que a gente precisa desenvolver. E outra, tudo que é justo. O termo grego dikaios define o homem justo, que dá a Deus e aos homens o que é devido. Mas o que é devido segundo que parâmetros? Volto a dizer, segundo os parâmetros do Senhor. Porque, a gente está falando ética cristã, não é a ética do mundo. Então, eu gostei muito dessa parte da lição, que eles trabalham Abacuque, o livro de Abacuque 2, de 6 a 20. E em Abacuque você percebe muitas questões do nosso cotidiano, a injustiça, os líderes, seja políticos ou não, da época, agindo de má fé, corruptos, oprimindo a população, roubando a população, não dando o que era justo. Se você lembrar do estudo de Abacuque, que trabalha um pouco sobre isso. E a gente traz isso para os nossos dias hoje. E aí eles ressaltam os ais de Abacuque. Ai daquele que acumula o que não é seu. Irmãos, quando a gente pensa, ai daquele que acumula o que não é seu, vocês pensam em quê? Na política. É impossível não pensar sobre isso, né? A gente pensa em corrupção. Sim. Todos os dias a gente vê na televisão pessoas com mais de 4 carros importados na garagem, com casas, com um monte de coisa que conseguiram de maneira ilícita. Até o que é lícito na política é injusto, porque é um sistema que foi elaborado para nos servir, mas nos transformou em baterias que alimentam o sistema deles. Sim, sim. Até o que é institucionalizado é injusto. Exatamente, é injusto, porque a gente paga muito imposto no nosso país. Nosso país é um dos países que a taxa de imposto essa carga tributária é gigantesca, e a gente recebe pouco de retorno disso, no que diz respeito a políticas públicas. Né? Não foi nem metade do que se gasta. Saúde, educação, habitação, só para pensar sobre isso, só pequenas coisas. Então, ai daqueles que acumulam o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, foram adquiridos com métodos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Eu, quando li essa coisa, eu pensei na guerra que a gente está vivendo, né? De novo.
né? É enlouquecedor essa coisa de para você ter espaço, para você ter terra, para você ter propriedades, e você mata, você elimina tudo que está na sua frente. É muito louco isso. A gente está vivendo hoje, no século XXI, essas coisas. Sobre essa passagem, né, da Bíblia, eu sempre quando estou lendo a Bíblia, estudando, aprendendo cada dia mais, a minha vivência, porque eu trabalhei dentro de fazendas e descobri coisas assim como uma formiguinha, me informando com as pessoas, que eu cheguei um dia num lugar que eu vi uma casa enorme, um projeto gigantesco, e eram várias banheiras, uma em cima da outra, e muitos pisos assim de mármore, mas estava inacabada, era uma obra inacabada, uma gigantesca, parece que ia ser uma piscina bem no meio, aquela real. Aí o funcionário dessa fazenda disse assim, isso era do dono. E aí veio aquilo assim, realmente a gente não é dono de nada, né? E você está falando dessa parte que quando a gente acumula coisas, né, bens materiais de forma ilícita, e esse empresário, né, da minha região, foi bem assim, né? Aí você vê toda assim, desgraça acontecendo naquela família, e tudo aquilo, para quê? Para nada. É o filho que foi jogado no mar, acorrentado, né, e o outro que foi assassinado, a filha que foi para os 3 filhos, né, que foi para uma viagem, sofreu um acidente, ficou em estado vegetativo, e aquela obra toda que era um tijolinhos está ali, e não serve para nada. Então tudo é de quem, né? É de Deus, né? É o acúmulo, né? E é o risco, né? E é o risco da gente, o texto também trabalha sobre isso, da gente ficar preocupado com as coisas daqui da terra. A gente quer adquirir tantas coisas, a gente quer ter, né? A nossa missão, o nosso objetivo é o céu, né? A nossa caminhada é aqui. E aí vem Jesus e fala para a gente não ficar se preocupando muito com isso. Ó, não preocupa com o que você vai comer, não estou falando que é para não trabalhar à vontade, mas a preocupação exacerbada, você colocar o seu coração nisso. Porque isso, o que acontece? O que a Bíblia fala? O olho, a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça come, vai ser destruído. Está fundamentada a vida em coisas materiais ou em coisas que se esvaem. E nós não. Onde está fundamentada? A nossa fé, nossa missão é Jesus, está fundamentada em Jesus, e o nosso objetivo é morar com Ele no céu. E levar quantos mais com Ele. Sim. E levar, exatamente, quanto mais gente melhor, porque o inferno não foi criado para nós, foi criado para o diabo e os seus anjos. E quando essas pessoas, assim, elas entram numa enfermidade, num colapso, né, familiar, se desesperam tanto, se desesperam muito, muito mesmo. É uma coisa assim, porque parece que vem tudo da remorso, aí não dá mais tempo, né? Vem tudo assim, e vê o quanto tudo é vaidade, como o Thelma falou. E aí, quando Jesus contou aquela parábola do servo, do homem que juntou tudo, o celeiro dele a plantação dele deu muito, aí ele derrubou o celeiro, construiu outros e falou para a alma dele aí, tá bem, come, bebe e folga. Vem o dono da vida e pergunta para ele, oi, vou te levar hoje. O que você preparou? O que tens preparado para quem serás? O que tens preparado para quem será? A gente tem que comer, a gente tem que comer, vestir, a gente tem que morar. Sim, mas isso não pode ser a razão da nossa vida. Porque isso vai ficar. Mas a gente tem uma alma que é eterna e a gente precisa cuidar dela. Né? E continuando, tudo que é justo, já li todos esses aqui. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que eu falei da guerra. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida com o seu furor, com ira. Se tem furor, não tem amor, né? Não tem amor. E ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda. Idolatria. A
criação, a criatura adora a si mesmo, a criação, e não o Criador. Irmãos, a gente vive num tempo em que as pessoas e as coisas é que são a razão de si, e não a pessoa de Cristo. Então a gente precisa ficar atento para que essa nossa ética, ela não seja contaminada pelo que está nesse contexto de vida nosso hoje, assim como a igreja de Filipos. Tudo que é puro. O que leva puro para vocês? O que vem à mente de vocês quando a gente pensa assim, pensando obviamente na Bíblia, no Velho Testamento? Vamos lá pensar. Puro, pureza. Não tem mistura. Não tem mistura. Como que devia ser o cordeiro que era imolado? Limpo, sem mancha. Limpo, sem mancha. Tem alguém aqui assim? Não? Como assim? Não tem? E aí que está o desafio, porque Efésios fala que, na verdade, nós somos desafiados pela Bíblia a chegar na estatura de Cristo, ou seja, deveríamos não nos conformar, e eu não me enquadro nisso, infelizmente, mas deveríamos não nos conformar dia e noite enquanto não chegássemos na estatura dele. A promessa bíblica. Mas a gente não percebe e se acomoda, se conforma. Mas perceberam que o fato de nós não sermos, mas a gente tem um alvo, que ele falou, chegarmos à medida da estatura de Cristo. Desenvolver a cada dia, todos os dias, o caráter de Cristo na nossa vida. Ele nos deu o exemplo. O que ele fez, irmãos? O texto que nós voltando ao texto de Filipenses 2. Ele se esvaziou. Gente, ele se esvaziou. Por que a gente acha que a gente não precisa fazer isso? Por que a gente acha, às vezes, querendo administrar a nossa vida, fazer as coisas do nosso jeito? Quando a gente sabe que o nosso coração é enganoso, quando a gente sabe que a nossa natureza impecável foi gerada. A gente precisa, eu não consegui pensar essas condutas éticas cristãs sem pensar na pessoa de Cristo. Para a gente se esvaziar, para a gente ser puro, a gente tem que deixar alguma coisa e encher de outras, certo? Que o texto de Gálatas fala que a gente esvaziar-se de alguma coisa, mas não pode ficar vazio. Tem que encher. Encher de quê? Encher de Cristo. Até porque a casa arrumada é acompanhada de 7 espíritos, né? Quando ela está limpa e arrumada, se não preencher o Espírito Santo. Eu dei aqui o exemplo, e como que isso se expressa no nosso cotidiano hoje? Como? Porque a gente precisa tomar cuidado para a gente não se misturar, para a gente não se contaminar. Eu dei o exemplo de uma goteira que aparece na parede. Fica um bolinho, né? Uma bolinha, estufa. Daqui a mais um tempo está escorrendo a água. Depois a parede fica toda cheia de bola. Eu tenho meu banheiro desse jeito. Teto. Todo pretinho. O que tem a ver essa comparação que eu estou fazendo com essa vida de pureza? O que eu preciso cuidar, irmãos? A Bíblia fala que o meu coração é enganoso. A Bíblia fala que eu tenho que cuidar da minha mente e do meu coração. Como eu cuido disso hoje? Como isso se expressa? Como eu posso desenvolver a minha pureza nessa vida hoje? Agora, de que maneira? Essa é uma das maneiras. A gente está fazendo uma terapia, né? Terapia espiritual. A gente está aprendendo. Mas acho que isso que você falou, a primeira coisa eu acho que é partir do princípio que eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Se o copo estiver cheio, tudo isso aqui vai só engordar mais o meu orgulho, a minha soberba. A gente vai esvaziando. É que a Thelma falou, irmãos, nós somos pecadores. Essencialmente. Mas nós nos vamos tornar justos por causa da pessoa de Cristo na nossa vida. Então é uma luta diária. A busca pela santificação, que é o estar separado,
para o Senhor, santificar é separado, né? Você pode entender que ser santo é de estar separado. E não é a ideia também de estar em cima também, sabe aquela tendência que às vezes de nós nos subirmos do salto e nos sentimos muito santos? Muito bons? Também não é a ideia essa. É de separado mesmo. Mas não é de subir no salto. Porque eu sou humilde, né? Porque eu posso, porque eu. Irmãos, não é sobre eu e você. Eu gosto muito dessa música que fala que nunca foi sobre nós, nem do que nós podemos fazer. É tudo sobre o Senhor. E eu tenho que ficar falando isso o tempo inteiro. Nós temos, para que a gente não suba no salto, para que a gente não se torne arrogante, vaidoso, achando que faz as coisas, porque pode. Vamos lá fora. Porque o estímulo é esse. Você pode, né? Porque o estímulo é exaltação do eu, do sujeito, que é a ética humanista. Você pode. Você vai ser feliz. Você tem que decretar isso na sua vida. E aí, como o Thelma falou, quando você olha para o texto de Filipenses 2, que fala de Jesus, né, se esvaziando, abriu mão da glória, da presença de estar no Pai, da possibilidade de estar ao lado do Pai, para vir aqui. Não bate, né? Não bate. Não bate com a ideia que a gente tem hoje no mundo. De que é eu primeiro, eu segundo, eu no terceiro. Se der, eu quero ser feliz, né? E assim, é porque a gente não consegue dimensionar o que é essa glória que ele abriu mão. E pior ainda, às vezes, a gente estava até vendo aquele... The Chosen. É muito bom, quem puder ver, é gratuito, você assiste pela internet. É The Chosen, né? The Chosen, né? É uma série que fala sobre a trajetória de Jesus e os discípulos, como ele escolheu os discípulos. É bem bíblico, bem ético, bem correto. Mas eu estava vendo e pela primeira vez me ocorreu uma coisa que parece loucura. A gente batalha pela nossa vida para conseguir, para conquistar, para dar qualidade de vida para a nossa família. Mas pela primeira vez eu parei e pensei assim, o Jesus, que era Deus, completo e pleno na sua glória, que se esvaziou de si mesmo, pode ser, e eu acredito que sim, que ele tenha passado fome em alguns dos seus trajetos, apesar de ter mantenedores, as mulheres principalmente, mas pode ser que tenha algum dia que ele tenha passado algum momento de escassez para nos servir. Por nós, cara. Ele foi 100% Deus e 100% homem. O tempo que ele esteve na Terra, ele se submeteu completamente às nossas realidades e eu nunca tinha parado para pensar. E às vezes a gente, por causa de uma situação que um filho diz que quer ir no McDonald's, a gente naquele dia não dá, naquele mês não dá, naquele semestre não dá, sei lá, a gente fica incomodado, fica sentindo, ele possivelmente naqueles trajetos, naqueles desertos, ele multiplicou pão porque não tinha. E ele podia multiplicar o tempo inteiro? Podia, mas não era correto ele fazer essa facilidade, tinha um processo sendo executado. Mas eu parei para pensar pela primeira vez. A gente sabe que ele sangrou, a gente sabe que ele suou, a gente sabe que ele sofreu, mas esse ponto, dele chegar ao ponto de passar fome. Eu creio que nesse caminhar dele dos 3 anos de ministério, teve um momento sim. Que preço é esse que ele pagou? O que mais me chama a atenção na cruz de Cristo é o momento do Getsemane. Aquele momento ali, aquilo ali fala muito ao meu coração. Né? Porque você vê a humanidade do Senhor ali. Olha aqui, Senhor. Pai, se for possível, me livra dessa. Passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Gente, irmão, submissão e obediência. Extremo. Seja feita a sua vontade. Isso foi a humanidade dele, mas a incrível desejo dele de obedecer ao Senhor, de amor ao seu Pai e de amor à humanidade também, a nós, né? Porque nós somos fruto dessa entrega. Então, assim, é totalmente contrário ao que a gente vê hoje nas nossas relações. De serviço, de entrega, de humildade, de submissão. Não tem isso na nossa sociedade, irmãos. Não é isso. Por isso
o cristianismo ele é revolucionário nesse sentido que Thelma colocou, porque a gente vai contra tudo que está posto por aí. Não é que a gente vai contra, a gente crê num Cristo que é o contrário disso. Quando Isaías fala que ele não tinha parecer nem formosura, não era atraente. Irmãos, servir a Cristo não é atraente. Atrai o que pra gente? O que está atraindo para? O que atrai para Jesus? O que atrai para a gente? Não atrai. Não é diferente da pessoa de Jesus. Então, nos mantermos puros, a gente precisa cuidar do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente está enchendo a nossa cabeça, irmãos. O que você está lendo? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo a lição? São instrumentos que nos ajudam a ter uma conduta ética cristã. Estar nesse espaço também. E estar em todas as possibilidades de culto nos ajuda. O PG, que a gente tem essa ferramenta aqui, que é uma caixa de ressonância do que foi pregado. A gente estuda nos PGs o que o pastor pregou. Só que a gente dialoga, a gente se coloca. Esse é o espaço. Está enchendo o quê? A nossa mente e o nosso coração. Para quê? Para a gente continuar a ser parado. Para a gente continuar dessa caminhada que a gente precisa caminhar. De uma conduta ética fundamentada na Bíblia. E a outra conduta é tudo que é amável. Em algumas versões, eu prefiro o que é agradável. Porque o amável, a gente pode ser amável por educação. Vocês concordam comigo? Porque tem que ser, porque a sociedade, a gente vive numa sociedade civilizada e exige de nós algumas regras básicas de conduta, né? Obrigado, com licença. E essa questão do ser agradável, eu penso muito, para quem que eu tenho que ser agradável? Para quem que eu tenho que ser, por que eu tenho que ser amável? Eu tenho que agradar a quem, irmãos? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o meu objetivo de vida? Agradar a quem? Eu tratando bem o meu próximo, eu estou agradando, porque é os 2 mandamentos. Só vai acontecer isso se houver isso aqui. Vocês entenderam? Como que tudo está muito brincado, por isso que eu coloquei o texto que fala da crucificação de Jesus, da entrega dele. Agradável. Foi agradável morrer na cruz? Lembrando que a morte de cruz na época era indigno. Indigno. A gente tem que pensar sempre nesse contexto, para a gente ter a dimensão do que significava um homem perfeito morrer como imperfeito e como indigno. Que ninguém dava nada por ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, a quem eu tenho que agradar, irmãos? É essa pessoa que demonstrou com a vida o amor dele e a obediência ao Pai. E como eu vou fazer isso? Com a minha vida, porque aí é a ética, envolvimento, é a prática, é a vivência, com a minha vida. Assim como Cristo, com a vida dele, mostrou, nós também. Né? O escritor da carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Volto aí ao exemplo que eu falei da umidade. A gente às vezes vai acumulando coisinhas, lixinhos na nossa vida, né? E daqui a pouco isso vira um grande problema de relacionamento com Deus e na igreja. Na igreja. E aí a gente perde a noção de que eu não estou aqui para agradar pastor.
obedecer. Meu objetivo é agradar ao Senhor. Eu não estou aqui na BBD porque a professora vai ver que eu não fui, ou eu participar porque alguém... Essa não é a motivação, irmãos. Essa não pode ser a motivação, porque ela é muito frágil. Porque o dia que eu cair, ou o dia que o pastor cair, você vai cair junto? Quem é o nosso alvo? Cristo. Bem verdade que a Bíblia também, Paulo coloca que nós precisamos, nós temos que ser exemplos, para que eles nos imitem. Então, o nosso desafio é imitar Cristo, para que outras pessoas nos imitando, imitem a Cristo. Olha a triangulação e a responsabilidade da ética cristã. Tá? E tudo que é de boa fama, de boa reputação. E aí, irmãos? Ali vai um servo do Senhor. Ali vai uma serva do Senhor. Que importância tem essa questão da reputação hoje, nos nossos dias? O que vocês acham? Fala pra mim. Gente, aqui a gente não está conseguindo que vocês participem muito, não. Vamos lá. De reputação, boa fama. Qual a importância disso? O nome de Cristo está sendo divulgado positivo ou negativamente. Né? O nome de Cristo está sendo divulgado positivo. Uma irmã, na aula anterior, e ela ouviu uma coisa de um pastor que falou que preferia que pediu misericórdia se todo o Brasil se tornasse evangélico. Ela disse que no primeiro momento ela não entendeu muito bem isso. E a questão é, que tipo de evangelho a gente É o título, né? Porque, irmãos, olha só, há um tempo atrás, a maioria era católica, né? Se identificava como católico. Hoje muita gente se identifica como evangélicos ou coisa desse tipo, só Nominal. O que a gente criticava, hoje a gente é isso. Vocês concordam comigo? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente entra numa zona de conforto para todo mundo. Mas que evangelho é esse? Quem é a base desse evangelho? Se esse evangelho é corpo, o meu dedinho mindinho sofre com uma unha encravada, o meu braço esquerdo do outro lado do corpo deveria sentir. E se não somos assim, cai na banalidade do ser status de ser cristão e a transformação não vem. Vira uma questão cultural. Todo mundo é X, todo mundo é Y. Cai num vazio, irmão. E a gente toma cuidado. Uma graça de graça, né? Uma graça de graça. E não é falar que ai por quem vem no escândalo. Ai daquele por meio daquele então, que vem no a minha escândalo. preocupação é eu tenho que ter isso dentro de mim, essa responsabilidade de representar Cristo, ser luz, né? Foi a pregação lá, um pontinho clarinho na minha televisão ali vai fazer diferença. Aliás, a gente também O próprio Jesus falou se você que botar uma pontinha branquinha, vai aparecer. Isso. O próprio Jesus falou que a gente precisa ser sal e luz. Palavras de Jesus. Sal e luz. Em meio às trevas. Sal para dar sabor. Para conservar. E quando a gente pensa numa conduta ética que seja de boa fama, a gente tem que pensar no que Jesus fez e no que ele falou para a gente fazer, que é para ser sal e luz. Para a gente continuar sendo sal e luz, volto repetindo um pouco que Thelma falou, a gente precisa continuar na videira, enxergados. Irmão, se a gente não se firmar e se fundamentar na palavra e na pessoa de Cristo, a gente não se consegue. Essa semana eu testemunhei de manhã, eu falei sobre isso. Uma pessoa muito querida minha pediu o meu endereço para conseguir um trabalho em Macaé. Isso é uma questão que acontece aqui em Macaé. No Rio de Janeiro, quem mora na Baixada Fluminense tem dificuldade de conseguir determinadas oportunidades de trabalho no centro por conta
passagem, essas coisas todas. Isso é verdade? Isso é usar a verdade? Isso é honesto? Isso é de boa fama? Eu falei, gente, se eu tenho que me dar esse negócio justamente essa semana que eu estou com a lição. Eu nem respondi no dia. Eu fui responder isso ontem, que eu mandei um texto. O que acontece, irmãos, quando a gente transige fundamentos? Quando a gente flexibiliza, a gente vai se deixando levar pelo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Poxa, todo mundo faz isso. Vamos pensar aqui o que significa eu dar o meu endereço de uma outra pessoa que não é o meu. Primeiro, o que é? Mentira. Mentira. O que mais? Isso é digno de confiança? Isso é respeitável? Isso é honesto? Não. Mais uma coisa. Quando a gente usa desses subterfúgios para conseguir as coisas, a gente está dizendo para Deus assim: eu resolvo. E aí estou falando, colocando Deus, ó. Você não é suficiente. Eu estou falando na cara de Deus que eu não preciso de ajuda, que eu vou conseguir sozinho. Vou dar meu jeito. Vou dar meu jeito. Vocês entenderam? Entenderam a dimensão do que é assim para o mundo, irmãos? Dar um endereço diferenciado é uma coisa normal. E isso não acontece com ninguém, né? A aula não deveria de ser ética, não. Deveria de ser surra cristã, né? Não ética. A aula deveria de ser surra cristã, porque é então, assim, a gente vai, e vou dizer para vocês, irmãos, isso faz parte do nosso cotidiano. Não estou falando aqui que eu sou certinho, que nós somos certinhos, não. Por isso mesmo que a gente está estudando ética, porque a gente precisa se policiar para não se deixar levar pelos ensinamentos, pelos valores, pela cultura que está aí fora. E continuarmos firmes nos princípios. Porque quando a gente faz isso, a gente decepciona, a gente diz para Deus, eu vou resolver sozinho. E a gente magoa o coração do Senhor. Porque Ele quer que a gente dependa dele. E é interessante quando a gente vai confrontado com alguma coisa que vai dizer de confronto à palavra de Deus, você tem que ter amor para poder explicar para a pessoa. Eu respondi ontem. Mostrar em amor, porque eu respondi ontem. Mesmo que o outro não fique satisfeito. O importante é que você agradando a Deus. E que a pessoa que reflita sobre a atitude que ela está fazendo. E olha, a gente não está muito longe não. A gente vive numa cidade que é muito pequena, né? Quantas pessoas já ouviram? Eu vou votar em fulano porque ele vai me arrumar um emprego. Eu vou fazer isso. Eu fico me perguntando, que grau de dependência minha é essa? Que fé é essa? Eu acho assim, é mais importante você perder aquela pessoa no sentido dela ficar chateada com você e de repente ela não querer mais falar porque você não fez, porque você perder a sua aliança com Deus. Eu vejo dessa forma. Sim, irmãos. Eu vou fazer o certo, independente se a outra pessoa vai continuar falando comigo, se vai continuar, né, eu não quero perder a minha aliança com Deus, que é o mais importante. E isso as pessoas estão se corrompendo porque não querem desagradar o outro, porque quer ficar bem na fita, e aí acaba desagradando a Deus. Eu lembrei quando eu fiz o programa do Casmônio, que eu fui fazer a entrevista lá no local lá, e a menina falou, uma colega falou para mim, você pode falar que mora sozinha. Olha, aquilo me incomodou tanto, que eu fui pedindo perdão a Deus que eu não ia fazer aquilo. Não vou levar isso para mim. E ela falou, olha, a gente vai estar agradando a todo mundo, mas a nossa relação com Deus vai estar, né? E eu, desculpe, e ela chegou lá e falou assim, mas você tem que cuidar, eu não gosto de Deus, meu filho. E Deus naquele mês supriu tudo que eu estava necessitado, tudo que eu estava precisando dele na minha vida. E eu falei, como Deus é maravilhoso. A gente tem que pagar o preço, então. Eu não ia estar mostrando para ninguém, mas eu ia estar mostrando Sim. Ninguém necessariamente saber, mas o fato de Deus saber, ele diz
saber que o Espírito Santo fala conosco e você está errado. Acende, a gente costuma dizer que acende uma luzinha vermelha, tipo assim. E é como falou, não é perfeita não, perfeição não. Não. Mas aquilo me incomodou demais. Não é ser perfeita, é aquilo que a gente quer agradar ao Senhor. Ponto. Além da nossa questão cultural do brasileiro. Eu estou falando isso por quê? Porque eu conheço muitas pessoas, já tive essa experiência com os portugueses. Todo brasileiro diz que eles são super ignorantes, super grossos. Mas não é que eles sejam grossos, é que eles são diretos. Eles não gostam, eles falam logo. Olha, não gostei, parei. E nós sempre queremos, né, magoar, mas somos falsos, né? Não queremos, mas assim, a gente já está ali, né, tricotando, falando mal, que é pior, né, gente? Muito pior. É aquela coisa da cobra mesmo, que pica ali o outro. E então nós, brasileiros, já temos também essa cultura de ficar, né, morde a sogra, né? O jeitinho brasileiro. E mistura a questão mesmo de sermos cristãos, né? E aí as coisas realmente se misturam, né? Porque queremos estar numa zona de conforto, né, muito grande. E a perspectiva que a gente tem, que tem sido batida na nossa igreja, é que a gente precisa ser cristão aqui dentro e lá fora. Nos 90% da vida cristã lá de fora. Exatamente. E esse é um desafio para nós. A gente tem que tomar cuidado com a hipocrisia. Jesus falou assim: hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho para ver então você conseguir tirar a trave do olho do outro. Tirar o cisco do olho do outro. A gente tem que parar de viver, às vezes, uma vida que não é aquela que o Senhor quer que a gente viva. E aí, para fechar, caminhar para a conclusão, é necessário que, aí ainda tem tudo que é de boa forma, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa de sua postura como amigo de Deus, conhecido como amigo de Deus. E a gente sabe que Abraão mentiu, né? Ele vacilou. Sabe o que me encanta na Bíblia, irmãos? Não mais tarde. Exato. Boa. A Bíblia, ela não bota panos quentes e ela não é história de príncipes e princesas. É história de pessoas, como eu e você. Ela retrata a misericórdia, o amor de Deus para com o homem e retrata o homem que é amigo de Deus e que errou. Pai da fé. Pai da fé. Retrata um homem segundo o coração de Deus que fez o que fez como Davi. Isso não está fora da Bíblia. Não, e o louco é que ele não mentiu, porque ele era realmente parente dela, mas ele deu um jeitinho, que é o que a gente está falando. Ele não confiou em Deus. Na verdade, essa questão toda aí é muito amplificando o que tem plano de fundo, é que ele confiou nele. Ele não confiou que Deus ia cuidar dele. Né? E a mesma coisa em relação a quando a gente pensa nos homens de fé como Davi, a Bíblia não tem interesse em esconder essas coisas. A Bíblia nos confronta com os nossos erros. A gente vê esses erros da Bíblia que a gente vê em nós. Mas a Bíblia também traz uma palavra de esperança que a gente pode ser melhor em Cristo. Sozinhos, não. Sozinho a gente não dá conta. A gente é levado porque a gente é pressionado. Eu falei que a gente está num contexto de pressão para fazer o que todo mundo faz. Mas aqui, ó, eu separei, eu botei esse texto como última para a gente pensar, para fechar o nosso estudo de hoje. A graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, deixa de lado a ideia de estar separado, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Com quem? Sozinhos não conseguimos. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas estamos buscando ser melhores a cada dia. Nós não somos melhores do que ninguém, pecadores somos todos, mas nós tivemos acesso ao perdão através de Cristo. Nós recebemos a Cristo como o nosso Salvador. E a Bíblia fala que Deus não se lembra mais disso. Eu fui perdoada, eu fui considerada justa.
com todas as minhas limitações, com tudo que eu sou. Mas eu tenho uma nova vida. E Deus quer que eu viva essa vida para Cristo. Da melhor maneira, tendo como espelho, como exemplo, a pessoa de Cristo. Vamos conseguir ser perfeitos? Não. A perfeição a gente só vai conseguir quando Cristo voltar e nos revestir daquilo que é incorruptível. Mas nós estamos caminhando, estamos peregrinando nesse mundo, porque o nosso objetivo é, que a Bíblia fala que nós devemos orar para o alto, para o Pai das luzes. E aquele que pode dar vida, vida eterna. Porque esse mundo vai embora. A Bíblia, o próprio Jesus falou que isso aqui vai ser destruído. A traça corrói, ferrugem, ladrão rouba, a pandemia leva. Outra coisa a pandemia levou. Só não levou a nossa esperança de que em Cristo somos mais do que vencedores. E que a graça dele nos educa e nos ajuda a negarmos a nossa impiedade e as paixões desse mundo. Amém, irmãos? Vamos orar? Quem gostaria de orar? Para terminar. Deixa aí vocês. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que se dispôs a estar na tua casa, aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Possamos colocar em prática tudo o que foi ensinado, Senhor, e colocado na nossa presença, Senhor, que não possamos deixar de praticar, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, que possamos estar, Senhor, no dia de hoje, refletindo por tudo que foi falado no culto, tudo que foi falado aqui na escola, meu Pai. E que o Seu nome seja exaltado através, Senhor, das nossas vidas, Senhor. E que as pessoas ali fora, Senhor, possam ver em nós, Senhor, para a tua honra e tua glória, Senhor, a tua presença em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quer comais ou quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória